Neste vídeo vamos desenvolver por completo um jogo de perguntas e respostas que se chama Jogo das Capitais, todo feito com PHP puro, sem recurso a base de dados, para perceberes um bocadinho das lógicas que podem estar subjacentes ao desenvolvimento de um projeto deste tipo. Este é o resultado final que pretendemos desenvolver. Obviamente vamos usar apenas o mínimo necessário para dar um aspecto visual mais ou menos simpático a este jogo. Para isso vou utilizar o habitual Bootstrap. E o que nós temos aqui é um quadro inicial com o Jogo das Capitais, o título. Temos aqui a possibilidade de definir quantas perguntas é que nós queremos, num máximo de 20 por cada jogo e no mínimo de uma. E depois vamos aqui colocar, por exemplo, 5, vamos clicar em iniciar. Este jogo é muito simples. Basicamente vamos ter um conjunto de informações sobre os países do mundo e as respectivas capitais e a partir dessa informação nós vamos pedir ao sistema que faça o sorteio de perguntas e de respostas de escolha múltipla. Como é que vai funcionar? Temos aqui no topo o número da questão. Temos aqui um contabilizador de respostas corretas e erradas dadas até ao momento. Depois temos uma pergunta que é sempre qual é a capital do seguinte país e o que vai variando é o nome do país. Aqui vamos ter sempre 3 possibilidades, sendo que uma delas está certa e as outras 2 estão erradas. E, obviamente, elas nunca irão ocupar exatamente a mesma posição. Portanto, a resposta correta poderá aparecer em qualquer um destes espaços. Vamos clicar aqui para a República Democrática do Congo, Kinshasa. Vamos aqui para o Niger colocar Baku e repara que o contabilizador vai colocando corretas e erradas. Temos aqui o Senegal, está correta, a Estónia, bom, será de Tallinn. Depois temos aqui o Tonga, não faço ideia, mas pelas lógicas aqui será esta daqui. E no final do jogo temos um quadro que apresenta os resultados finais com a possibilidade de jogarmos novamente. A qualquer altura poderemos também desistir e voltar ao quadro inicial. Este é então o jogo que nós vamos desenvolver por completo do princípio ao fim durante este vídeo, volto a referir, com PHP puro. Sem mais esperas, vamos então dar início ao desenvolvimento do nosso projeto. Aqui dentro da minha pasta dos projetos eu vou criar uma nova pasta. Vamos chamar a esta pasta jogo _php 01. Poderemos eventualmente vir a desenvolver mais. Vou arrastar então, ou vou abrir esta pasta dentro do meu VS Code. Então vamos fazer aqui o abrir com o code. Vamos ter aqui a pasta completamente sozinha. A primeira coisa que eu vou fazer é definir a parte dos dados. E neste caso eu vou ter aqui 3 pastas. Para já vou definir apenas uma chamada Data. Dentro desta pasta Data é onde eu vou ter pelo menos um fecheiro que vai ter então os conteúdos que vão permitir o jogo funcionar. Neste caso estamos a falar de um fecheiro ao qual eu vou dar o nome de Capitals. Capitals.php. Aqui dentro tu vais poder ir buscar os conteúdos do jogo a partir do repositório. Vais ter todo o jogo disponível no repositório dentro do sys4soft. Dentro do GitHub vais ter o jogo _php _01 e dentro dele, dentro da pasta data, vais encontrar aqui o Capitals. Quando clicares aqui neste, vais verificar que é um fecheiro bastante extenso que contém um array com 2 valores, Afeganistão, Cabul, neste caso é o nome do país e depois o nome da capital e assim sucessivamente. Vamos aqui colocar no raw e vais simplesmente fazer um Ctrl A para copiar tudo, vais fazer um Ctrl C para copiar e quando regressares ao teu VS Code vais fazer simplesmente um Ctrl V. Neste caso vais adicionar então esta lista bastante grande de países e respectivas capitais prontinha a ser consumida pelo nosso software. Em seguida vamos passar então ao resto do desenvolvimento. Vou criar aqui uma pasta, não aqui dentro do Data, mas sim fora do Data. Vamos colocar aqui o Public. O Public é onde vai existir então a pasta do index.php, que é por onde vai passar todo o código do nosso jogo. Então vamos colocar aqui o index.php, já iremos tratar dele. E aqui fora vamos ainda criar uma outra pasta chamada Scripts. Dentro desta pasta dos scripts é onde nós vamos colocar os scripts que não vão estar disponíveis em acesso direto via web. Então aqui dentro eu tenho já o index.php e vou colocar aqui então a abertura deste espaço. Como eu tive a ocasião de referir, é por aqui que todas as movimentações e os fluxos do nosso jogo vão passar. Significa que cada request e cada response vão passar por aqui. Então para isso eu vou fazer aqui um create session. Neste vídeo eu vou deixar ficar os comentários em inglês. Vamos colocar aqui o Session Start. E aqui vai ser iniciada a sessão que vai estar disponível sempre ao longo do nosso jogo. Vamos agora buscar o Get Route. Vamos buscar a rota. Então vamos colocar que a rota vai ser igual a uma pergunta à super global get, que vai buscar à query string a existência ou não de uma variável chamada route.
Se ela não existir, o que nós vamos dizer é que vai ser o start. O nosso jogo vai ter fundamentalmente 4 rotas. Uma é o start, a outra vai ser o game, que é quando nós estamos dentro do ciclo do jogo a fazer as várias perguntas em sequência. Depois vai ter o game over, que é quando o jogo termina. E para a eventualidade de termos uma rota que não existe, vamos ter um 404 para dar um erro. Então aqui esta vai ser a rota definida por padrão, caso não exista uma rota diferente ali definida. Agora vamos fazer aqui o seguinte. Vamos executar as rotas. Execute routes. Vamos definir aqui uma variável chamada script, que é aquela que nos vai indicar qual é o fecheiro que vai ser carregado mediante a rota que for definida. Agora vamos criar uma estrutura switch e dentro desta estrutura nós vamos avaliar qual é a route. Ora, no caso da route ser start, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos definir que o nosso fecheiro script vai ser igual a start. E não precisamos de colocar aqui a extensão .php porque iremos colocá-la quando fizermos aqui a importação ao fundo das nossas views, aqui assim nesta zona. Agora vamos replicar tudo isto que aqui está e vamos já criar as outras rotas. Neste caso vamos ter aqui a rota game, aqui vamos também ter game e finalmente vamos ter aqui ainda mais duas. Não assim, desta forma, vamos aqui replicar estas duas. Ok, estão aqui replicadas, já vamos organizar o código e vamos colocar aqui game over. Aqui vamos colocar também game over e aqui vamos ter então o erro 404. Ora, o erro 404 não vai ser num case, mas sim dentro do default. Então, para isso, nós vamos colocar aqui o script do 404 desta maneira. Vamos copiá-lo daqui, vamos remover daqui esta parte do código e vamos colocar aqui dentro. Desta forma. Vamos fazer um Alt-Shift-F para formatar e repara então como temos aqui as nossas 4 rotas. Temos aqui o start, vamos aqui dar-lhe um espaço. O start vai para o start, o game vai para o game over vai para o game over e aqui o erro 404. Repara que, apesar dos nomes das nossas rotas serem iguais, eu tomo sempre esta iniciativa de colocar os nomes dos scripts da forma que eu quiser. Porque se eu quiser dar aqui o nome de um script diferente para esta rota game, eu posso dar sem qualquer problema. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Vai ser sempre necessário carregar os dados. Então, para isso, nós vamos fazer aqui o load data. O load data é muito fácil de carregar. Eu vou dizer que capitals vai ser igual a require once, vou requerer uma única vez, ou pode ser simplesmente um require também, não há qualquer problema, e vamos dizer que vamos querer carregar para o interior do capitals o conteúdo do fecheiro que está em dir. Agora vamos colocar aqui uma barra, 2 pontos barra, vamos ao data barra capitals. Portanto, neste caso, o que eu estou a fazer basicamente é usar aqui o data capitals, que tem aqui um return, e que me vai devolver este array todo que aqui está para o interior desta variável. Então, a partir deste momento, nós vamos ter esta variável disponível sempre dentro do nosso jogo. Agora vamos fazer aqui o carregamento, o load, scripts, /views, isto é, vamos carregar os scripts que também podem ser espaços de visualização. Aliás, todos eles vão ser espaços de visualização. Tem um conjunto de código de PHP para gerir algumas regras de negócio e depois tem uma área de HTML para fazer a sua apresentação. Então vamos fazer aqui um require once e vamos aproveitar aqui o código que aqui está. Neste caso eu vou copiar tudo isto, vamos colocar aqui em baixo e aqui, em vez de irmos para o data, nós vamos para a pasta dos scripts. Aqui eu vou colocar o header.php, que ainda não existe. Vou replicar isto mais umas vezes e vamos fazer aqui o seguinte. Aqui eu vou colocar o script, mas para que, ou melhor, o script, para que esta variável script possa ser identificada dentro desta string, eu vou substituir tudo isto para ficar ali padronizado por aspas duplas. Então repara que agora neste caso o valor que aqui vai estar, por exemplo o game, vai ser colocado aqui e com a extensão .php. Obviamente que estes fecheiros ainda não existem e este header e este footer, que eu vou agora colocar aqui, também não existem. A ideia do header é criar então o início da página de HTML e a do footer é criar o fim da página de HTML. Não vamos estar aqui com grandes voltas. O que nós vamos fazer aqui é basicamente colocar um header.php e neste header eu vou criar uma estrutura básica de um fecheiro de HTML. Vou simplesmente copiar agora esta parte do fecho, vou remover tudo isto e vou agora criar aqui um outro fecheiro chamado footer.php. Dentro deste eu vou simplesmente colar o fecho do body e o fecho do HTML. Então aqui no header eu já tenho a parte inicial da minha página e no footer a parte final. Vamos alterar aqui para PT. Aqui no título vou colocar
jogo das capitais. E vamos carregar para aqui o Bootstrap que vai estar disponível sempre nas nossas views. Então para isso eu vou abrir aqui o meu browser, vamos aqui fechar tudo isto, vamos aqui fazer um get Bootstrap, vamos aqui pegar o Bootstrap a partir da sua documentação, vamos aqui simplesmente buscar a parte do CSS, não vamos precisar do JavaScript, então vou fazer aqui um copy, vamos regressar aqui e vou colocá-lo aqui por baixo. Então neste momento já temos aqui o header e o footer. Ora, no entanto, aqui o nosso index começa então com um start. Então significa que agora para testarmos o nosso sistema, se formos aqui ver a nossa web, vamos aqui colocar localhost, aqui vamos entrar no jogo PHP1, vamos entrar dentro da pasta public e vamos ter um erro porque não existe o fecheiro start.php. Vamos então começar a tratar disso. Vamos então voltar aqui ao nosso código e vamos criar aqui dentro do script o tal start.php. Bom, eu vou deixar ficar aqui um bloco de PHP e depois por baixo dele vamos ter então aqui o nosso HTML. Para já vou colocar aqui simplesmente a expressão start. Ok? Se eu agora regressar aqui já não vamos ter nenhum erro, mas vamos ter esta apresentação do start. Como tiveste a ocasião de verificar no início do vídeo, o fundo da minha página é escuro e o texto é branco. Então vamos fazer isto da seguinte forma. Vamos aqui ao header e aqui no body vamos colocar uma classe é igual a background dark e o text white. Ora, o que isto vai permitir então fazer é que todo o ambiente do meu jogo vai passar a ter um fundo escuro com o texto branco. Agora vamos imaginar o cenário em que nós estamos aqui e vamos colocar aqui um index.php e route é igual a fim. Ora, esta rota não existe, portanto nós vamos ter aqui um erro indicando que o fecheiro 404.php também não existe. Vamos já resolver este porque ele não vai ter uma utilidade muito grande no nosso jogo. É apenas se nós formos ali para uma rota que não está definida. Então vamos criar aqui o 404.php e dentro do 404 o que nós vamos basicamente fazer é colocar um código de HTML com a informação de que houve um erro, ok? E vamos também colocar um botão para voltarmos à página inicial. Então vamos colocar aqui um div.container, vamos usar aqui o Bootstrap, ponto margem top de 5. Dentro dele vamos colocar um div.row com um justify traço content traço center. Aqui content sem o E, ok? E aqui dentro nós vamos colocar um div.call, vamos colocar uma call de 6, vai ocupar metade do espaço, mas vai ficar alinhado ao centro. Vamos colocar um text center, vamos colocar aqui uma caixa de alerta e um alert danger. E vamos colocar também uma pathing de 5. Portanto, todas estas classes que aqui estão são exclusivas de Bootstrap. Na prática temos aqui uma call, que vai definir então uma call 6, que é o metade do espaço que está disponível para colocarmos o nosso layout. Mas uma vez que tem aqui o Justify Content Center através do Flexbox, o que nós vamos ter aqui então esta caixa centrada, porque é uma caixa que vai ter um alerta do tipo Danger, que vai ter um fundo vermelho com texto, e vamos ter aqui um padding para dar-lhe um espaço bastante grande. Então o que nós vamos agora colocar aqui dentro é o seguinte, vou colocar aqui um H4, neste H4 eu vou colocar aqui uma classe com uma margin bottom de 5, dar um espaçamento para o conteúdo que depois virá a surgir a seguir, e vou colocar aqui 404, página não encontrada. Ok? Aqui por baixo eu vou colocar um link, então há link, e neste link eu vou aqui substituir isto simplesmente por index.php e route é igual a start. Então aqui eu estou a ir para a rota inicial, se porventura vier parar a uma rota que não existe. Aqui vamos colocar ainda um classe, vamos definir isto como um aspecto de um botão, vamos colocar btn danger, e vamos colocar aqui um width de 25% do espaço que está disponível. Aqui vamos colocar simplesmente a expressão voltar. Então se eu agora chegar aqui novamente e se refrescar, repara que ele já me vai dizer 404, página não encontrada, voltar. Eu vou aqui reduzir um bocadinho o zoom, vamos aqui voltar um bocadinho atrás. Se eu clicar agora aqui no voltar, ele vai voltar à página inicial. Vamos então concentrar a nossa atenção aqui no start. Vamos regressar aqui, vamos fechar aqui o footer, o header, etc. E vamos concentrar a atenção aqui no start. Obviamente que ele não vai ter este aspecto assim. Nós vamos ter aqui primeiro o aspecto visual. O aspecto visual de um pequeno formulário que vai ter o espaço onde eu vou definir qual é a quantidade de questões que eu quero colocar. Então vamos colocar aqui um div.container. Neste container vai ter uma margin top de 5. Dentro dele vamos ter um div.row com um justify content center. Dentro dele vamos ter aqui um
div call 6. Podemos também escrever desta forma e ele vai automaticamente criar. E vamos ter aqui dentro dele, então, um div card, ok? Então vamos colocar aqui div.card.pathing de 5. Agora aqui dentro o que é que nós vamos fazer? Bom, vamos criar aqui um espaço para termos então o título. Então eu vou colocar aqui assim mais para trás. Ok. Vamos então fazer aqui o seguinte. Vou colocar aqui um ponto .row. Dentro desta row vamos colocar um ponto .call.textCenter. E vamos colocar aqui um H3 e vamos colocar jogo das capitais. Vamos colocar aqui um HR e vamos ver como é que está a ficar aqui o nosso início. Então eu vou aqui refrescar e cá está, jogo das capitais. Eu vou reduzir um bocadinho aqui o zoom e conseguimos ver claramente o jogo das capitais ali. Agora, vamos regressar aqui ao nosso código. Temos então aqui o título já feito. E o que eu vou fazer agora aqui é um div.row, novamente. Dentro dele vou colocar um div.call, desta vez 4, ok? .call 4. E aqui dentro nós vamos colocar então o nosso formulário. Vamos fazer aqui um form do tipo post. Aqui no action nós vamos colocar o index.php. Ele vai fazer um post, neste caso vai ser submetido este formulário, exatamente para este mesmo fecheiro. Porque ao definir aqui a rota start, ele vai passar novamente pelo index. Quando verificar que é para a rota start, ele há de vir parar aqui. Aqui dentro depois nós iremos verificar se houve a submissão deste formulário para agirmos em conformidade. Agora vamos colocar aqui um div.marginBottom de 3. E aqui dentro o que eu vou colocar é um label e um input. Então vamos colocar aqui o label. No label vai ser relacionado com o text total questions. Nós vamos definir qual é o número total de questões que queremos colocar. E aqui vamos colocar simplesmente número de questões. Ok? Vamos colocar aqui também uma classe é igual a formLabel. Vou aqui fechar este espaço para termos mais espaço aqui para vermos o código. E agora, se eu aqui for refrescar, já vamos ter aqui número de questões. Bom, como podes verificar, ali não está da forma mais interessante possível. Nós vamos ter que fazer aqui alguns ajustamentos. Vamos colocar aqui Justify Content Center. Ok. Vamos novamente aqui testar. Ok. Temos aqui número de questões, tudo certo. Vamos aqui se calhar colocar, ou melhor, vamos aqui mesmo colocar já o input do tipo number. Vamos definir aqui números. Ora, aqui vamos ter o text name, vai ser text ali total questions. Aqui não precisamos disto. Vamos colocar aqui uma classe é igual a form control. E vamos colocar um form control LG para ser maior do que é habitual. Vamos aqui verificar o que é que acontece no nosso espaço. Repara, aqui está o espaço para termos então o controle do número de questões. E o que nós vamos agora aqui fazer também é definir qual é o valor mínimo, o máximo e o valor atual. Então para isso bastará fazermos aqui o seguinte. Eu vou aqui colocar min é igual a 3 perguntas. Max é igual a 20. E o value vai ser igual a 10. Então, por padrão, vai ser este o arranque do nosso formulário. Se eu agora chegar aqui e refrescar, repara, aparece aqui o 10 e se eu quiser posso vir até aqui abaixo, até ao 3, não consigo ir mais do que isso, e se for até ao 20, não consigo passar acima disso. Então, feito isto, o que nós vamos aqui fazer ainda é o seguinte, vamos centrar aqui o texto. Então, aqui dentro, eu vou centrar o Text Center, vamos ter então o texto aqui do número centrado, ok? E agora temos aqui que colocar o botão para iniciar o nosso jogo. Bom, para isso nós vamos fazer a submissão deste formulário. Então vamos colocar aqui um div, text center, para centrar o nosso botão e agora vamos colocar simplesmente aqui um button. Neste button vamos colocar do type igual a submit. Ora, este botão vai ser de submissão, vai ter uma classe que vai ter o aspecto de um botão de bootstrap. Vamos colocar aqui um btn-success, para ser um botão de sucesso e com uma largura total, isto é, 100% do espaço que está disponível na horizontal. Vamos colocar aqui iniciar e agora vamos ver como é que está a ficar o aspecto visual aqui do nosso jogo. Repara, cá está então o iniciar. Aqui se eu colocar menos zoom, vais ver que o cenário vai se ajustando, eventualmente o cenário que vais encontrar no teu desktop, se não fizeres a parte do zoom, vai ser mais ou menos este. Quando clicamos aqui em iniciar, repara que ele volta outra vez aqui para este formulário. Porquê? Porque nós estamos a fazer um post para exatamente esta rota. Então isto significa que agora estaremos em condições de poder analisar aqui se houve a submissão de um formulário.
Quando existe a submissão de um formulário, nós podemos analisar essa circunstância aqui. Então vamos fazer aqui o seguinte. Check if there was a post to initiate ou initialize, the game. Verificar se existe um post para iniciar o jogo, para a iniciação do jogo. Então vamos colocar if server. Vamos aqui colocar corretamente, server, assim. E agora vamos usar aqui o request method for igual a post. Então nós temos aqui uma circunstância em que houve a submissão de um formulário. O que é que nós vamos dizer aqui dentro? Bom, em primeiro lugar vamos buscar o total de perguntas ou de questões que foi definido no formulário. Get total questions. Aqui vamos dizer que total questions é igual ao int val, um valor inteiro, a partir de um valor string, que nós vamos buscar ao post. E aqui vamos colocar text total questions. Se porventura isto não existir, nós vamos dizer que o número de questões a apresentar serão 10. Agora, vamos fazer aqui um redirecionamento do jogo. Neste caso, redirect to game. E para isso nós vamos fazer aqui um location, ou neste caso vamos colocar uma header. Aqui dentro vamos colocar location, index.php e vamos definir a route que vai ser igual a game. Portanto, significa que vamos ter o jogo a ser executado aqui e vamos fazer aqui um exit. Ora, o que acontece, no entanto, é que se nós formos apenas pegar aqui os dados do número de perguntas e passarmos aqui para o route game, iríamos passar todas as regras de negócio relacionadas com a preparação do jogo para esta rota que aqui está. Não é isso que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer aqui é um passo intermédio que vai se chamar prepare game. E preparar o jogo significa, na prática, vamos criar uma função que irá preparar todos os dados do jogo. Isto é, todas as perguntas, todas as respostas vão já ficar definidas e vão ficar na memória através da session. A partir daí nós temos todo o percurso necessário para podermos colocar o nosso jogo em prática. Ora, o que nós vamos fazer é criar uma função e vamos passar para o interior dela, neste caso o prepare game, vai ter aqui o total questions, que é para sabermos dentro da função quantas questões é que nós quisermos definir. Ora, como podes observar, esta função não existe, nós vamos para já criá-la da seguinte forma. Function, prepare game, total questions, e aqui dentro nós vamos então definir qual é a estrutura desta função. Neste caso, vamos let's prepare all game data, ou all game here. Okay? Vamos preparar o jogo todo aqui. Então vou fazer simplesmente por agora um die e vamos colocar aqui prepare game. Ok? Bom, se eu deixar ficar isto desta forma, o que vai acontecer então aqui é o seguinte. Se eu agora refrescar aqui, fizer aqui um start, ok? Ou iniciar o jogo simplesmente dentro do public, estamos aqui. Quando eu clicar aqui em iniciar, vamos aqui para o Prepare Game. Então estamos em condições, já na próxima secção deste vídeo, de começarmos a desenvolver a lógica que vai permitir criar toda a estrutura inicial do jogo para depois podermos de facto passar à fase do ciclo do jogo, onde são apresentadas as perguntas e onde são efetuadas as respostas. Nós vamos então voltar ao nosso código e vamos fazer toda esta ciência que aqui vai estar dentro no Let's Prepare Game Here, ok? A primeira coisa que nós vamos querer fazer é o seguinte. O que é que nos interessa agora para preparar o jogo? O total das questões, que está aqui, mas interessa-nos também aqui os dados das capitais, ou das capitals. Então, para podermos aceder ao capitals, que está fora do escopo desta função, nós podemos usar a expressão global capitals. A partir do momento em que usamos a expressão global capitals, esta variável que aqui tem a coleção de todos os dados vai passar a estar disponível no escopo interior desta função. Então já tenho as duas informações que são fundamentais para poder construir a lógica de preparação do jogo. Okay? Então vamos fazer isso. Em primeiro lugar eu vou buscar um get random items. Eu quero fazer uma coleção já de IDs dos dados. Isto é, eu tenho aqui o capitais. E cada um destes arrays corresponde a um índice. Este é o 0, este é o 1, este é o 2 e assim sucessivamente durante estes cerca de 200 registros que aqui estão. Então o que eu quero fazer é que o jogo não repita as perguntas. Então ele vai selecionar um conjunto, ou neste caso um array de identificação de qual é o país que vamos usar nas diferentes perguntas e ele não se pode repetir. Então o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Neste caso,
eu vou ter que dizer, ok, vamos ter aqui uma coleção de IDs que vai começar por ser um array vazio. Agora, enquanto eu não tiver um total de IDs igual ao total de questões, eu vou sortear IDs. E eles têm que ser todos diferentes no final. Então repara como é que eu vou fazer. Vou colocar aqui um ciclo while. E o ciclo while vai dizer o seguinte. Enquanto o count de IDs for, neste caso, menor que total questions, isto é, enquanto eu não tiver uma quantidade de IDs inferior, ou neste caso, enquanto eu tiver uma quantidade de IDs que seja inferior ao total de questões, eu vou estar a sortear IDs aqui dentro. Então, para sortear os IDs, eu vou dizer que o ID vai ser a rand. Rand significa iniciar um número randómico, vamos colocar aqui um rand, que vai variar entre o 0 e até ao máximo do count de capitals menos 1. Então, o count de capitals ia nos dar, por exemplo, imagina 150, mas na prática nós vamos ter um índice de base 0, então significa que eu vou sortear entre o 0 e o número total de capitais menos um valor. Ora, este ID vai-me dar um valor que aqui está. Eu agora tenho que perguntar se este valor do ID já existe ou não nos IDs que ali estão, porque enquanto a totalidade dos IDs não for inferior ao número de questões, nós podemos estar aqui a sortear um ID que já foi adicionado a esta coleção. Então vou perguntar o seguinte. If in array, se não existir no array o valor ID dentro de que array? Dos IDs, então eu vou adicioná-lo lá. Então vou colocar aqui IDs é igual a ID. E nesta fase eu estou a garantir de que a coleção de IDs que estão a ser sorteados vão ser todos diferentes. Vamos tentar verificar isso dessa forma. Repara, vou fazer aqui um echo pré. Vamos colocar aqui um print R dos IDs e depois vamos fazer aqui um die. Então quando eu agora regresso aqui e vou iniciar o meu jogo, repara, eu tenho aqui 10. Vamos colocar apenas 5. Quando eu clico em iniciar, repara como ele foi capaz de me devolver 5 questões, cada uma com um ID diferente da outra. E se eu fizer aqui um refresh, repara que ele sorteou outras e nunca vais ter IDs repetidos. Se eu colocar aqui 20 questões, eu vou iniciar, ele vai-me dar uma coleção de IDs que nunca estarão repetidos. E isto significa que é a sequência das perguntas que vão ser efetuadas. Vamos então, a partir desta lógica que aqui está, que já temos os IDs preparados, vamos fazer o resto do código. Neste caso, nós vamos definir os primeiros dados de cada uma das perguntas. Então, vamos colocar aqui define first data for questions. Questions será a coleção das perguntas que vão ficar guardadas para mostrar na sequência do jogo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro definir que questions vai ser igual a um array vazio. E agora vamos fazer aqui um for each. Uma vez que já temos aqui a coleção destes IDs todos, nós já estamos em condições de ir adicionar dentro desta coleção das questões um conjunto de informações para cada uma das perguntas que vai ser efetuada. Então repare, for each IDs has ID. Agora vamos aqui começar a adicionar coisas. Em primeiro lugar, o que é que nós vamos fazer? Uma vez que já sabemos qual é o ID, e o ID vai permitir identificar qual é o registro onde nós estamos a trabalhar, nós estamos em condições de definir várias coisas muito interessantes. Repara, neste caso vou fazer get correct answer, ir buscar a resposta correta, and two incorrect answers. Ora, o que é que significa isto na prática? Eu vou já definir, aqui vamos colocar isto desta forma, ok? Vamos colocar aqui answers, assim. Então eu preciso de ir buscar e saber qual é a resposta certa e ir buscar duas respostas erradas. Ora, mais uma vez, as duas respostas erradas não podem ser iguais à resposta certa e não podem ser iguais uma com a outra, porque senão iríamos ter duas opções exatamente com o mesmo texto. Então como é que nós vamos fazer isto? Bom, vamos colocar aqui answers, isto é, as respostas, vai ser igual a vazio. A primeira resposta, que é correta, eu vou já defini-la. Então vou colocar aqui answers neste caso vamos colocar assim, só, não é necessário colocar ali o índice, vai ser igual a ID. Então significa que a primeira resposta que eu estou aqui a colocar é aquela que corresponde à resposta certa. E agora vou sortear outras duas. Então vou colocar aqui uma forma muito semelhante àquela que eu fiz anteriormente em cima para selecionar os IDs. Então, enquanto a contabilização de answers for menor do que 3, eu já lá tenho uma aqui guardada,
eu quero sortear mais duas. Então, enquanto for o count de answers for inferior a 3, aqui está o parênteses no sítio errado, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui um valor temporário, vai ser a rand, neste caso um valor randómico, que vai variar entre o 0 e o count das capitais. Vamos colocar aqui capitals, menos 1. Isto é, eu vou querer selecionar outras duas capitais, mas que não sejam iguais à resposta certa. Okay? E elas próprias também não vão ser iguais uma com a outra. Então eu vou definir aqui isto e vou colocar o seguinte: if in array de answers, se não existir no array das answers o valor TMP, então vamos colocar aqui TMP, então o que é que eu vou fazer? Vou adicionar ao answers, vai ser igual a TMP. Então repara como é que nós estamos a criar aqui uma lógica que permite não duplicar registros. Então neste caso eu fui buscar a resposta certa para o primeiro lugar e para os outros dois lugares. Fui preencher com esta lógica de código duas outras capitais, vamos chamar assim, ainda estamos nos índices, mas dois outros índices que fazem parte de dois outros países completamente diferentes. Ora, eu já tenho aqui a resposta certa e com este ciclo eu vou ter duas respostas erradas. Como eu quero que elas apareçam sempre em posicionamentos diferentes, eu vou fazer simplesmente isto. Vou colocar aqui add 3 question ou 3 answers, ok? Vamos colocar aqui 3 possible answers to the question. Neste caso eu vou fazer aqui um shuffle. E o shuffle significa, ou é uma função do PHP, ou do PHP, que faz com que um conteúdo de um array seja misturado de forma aleatória. Então vamos colocar aqui answers. Então ele vai fazer com que os valores que eu aqui adicionei, primeiro é o ID correto e depois são os outros IDs que são respostas falsas, ele aqui vai misturá-los de uma forma aleatória para que eles nunca apareçam na mesma forma. Então eu agora vou adicionar, vou fazer um add question to questions. Então vou adicionar aqui a questão e vou fazê-lo do seguinte: questions. Vamos abrir aqui e fechar um parênteses, reto. Vamos dizer aqui o seguinte: eu quero adicionar aqui às minhas questões o seguinte array. Em primeiro lugar, qual é a questão? Qual é a pergunta? E aqui eu vou colocar que é igual a capitals de ID de 0. Já vou explicar o porquê que eu estou a colocar isto. De seguida, eu vou colocar aqui o correct answer. Qual é a resposta correta? Bom, neste caso é aquela que corresponde ao ID. Seja o ID 0, 1, 2, 3 até ao 190 e qualquer coisa. Aqui não vamos colocar o texto, vamos colocar apenas o ID. A pergunta vai ser, neste caso, da coleção das capitais, o nome do país, que é o que está no índice 0. Repara, é este que aqui está. Este é o índice 0, este é o índice 1. A resposta correta é o ID do registro. Portanto, não é aqui o nome da capital, mas sim qual é o sítio onde eu vou buscar a resposta correta. E de seguida vou colocar aqui já as answers. As respostas. E então o que é que eu vou colocar aqui? Vai ser igual a answers. Então nós vamos ter aqui as respostas todas misturadas, ok? Aqui não é um igual, mas sim desta forma. Vamos ter aqui as respostas misturadas e aqui repara que temos os condimentos necessários para podermos fazer praticamente tudo. Apresentar a pergunta, porque tem aqui o nome do país. Já temos a identificação de qual é a resposta certa para verificar depois a posteriori se foi dada a resposta certa ou errada. E já temos aqui as três perguntas, ou melhor, as três respostas possíveis identificadas com IDs. Na prática o que nós temos aqui é qualquer coisa deste género. Vamos ter, ou melhor, nada melhor do que fazer isto desta forma. Vamos aqui fechar e agora vou fazer aqui o seguinte. Depois de fazermos isto tudo, de percorrer este círculo pelos IDs todos, nós vamos ter aqui uma coisa interessante. Vamos fazer aqui um echo pré, vamos fazer aqui um print R de questions, todos os dados das questões e vamos fazer aqui um die. Então isto vai nos permitir verificar já a preparação de todas as nossas perguntas para a execução deste jogo. Vamos verificar se há aqui alguma falha no nosso código. Então vou aqui regressar, repara, vou colocar aqui, eu vou refrescar aqui isto, vamos apenas colocar 10. Quando eu clico em iniciar, repara o que é que aconteceu. O sistema foi-me criar então uma coleção que contém em cada uma das suas entradas, esta vai ser a pergunta número 1, a número 2, a número 3 e assim sucessivamente, até chegar lá abaixo à de índice 9 que corresponde à pergunta 10, e cada uma das perguntas já tem. Para a pergunta nós temos o nome do país.
Repara, Índia, Albânia, etc. A resposta correta está no índice 173. E aqui, nas respostas possíveis, eu tenho o 173, o 145 e o 151. Ora, aqui será, obviamente, seria a resposta certa, seria clicar na primeira opção. Aqui no caso da Índia, nós temos a 83. E aqui repara que já não aparece o 83 no primeiro espaço, por causa do shuffle. Vai aparecer aqui no segundo. Na Albânia, é o 2, aparece em terceiro, mas poderia aparecer numa das outras posições. No caso do Egito, nós temos o 51 aparece em primeiro lugar. Na Costa Rica temos o 46, aparece em último lugar. E, portanto, repara como temos aqui tudo preparado para podermos apresentar já no próximo quadro, que é o quadro do game, cada uma das respostas, porque temos aqui toda a informação necessária. Ora, como é óbvio, esta foi uma forma apenas de nós vermos o que é que está a ser preparado para o nosso jogo. O que nós vamos agora fazer aqui é colocar esta informação toda dentro da sessão. Vamos colocar aqui Save Data to Session. Então vamos colocar isto de dados na sessão. Vou colocar aqui Session e dentro da sessão eu vou fazer simplesmente o seguinte. Olha, na sessão vai existir uma coisa chamada Questions, que vai ser igual a simplesmente Questions. Okay? Tudo aquilo que estiver aqui nas questões vai ser colocado nas questões. Então nós temos aqui toda a coleção das perguntas, mas precisamos de um conjunto de outras informações para controlar o jogo, nomeadamente em que pergunta é que nós estamos, quantas respostas corretas, quantas respostas erradas. Então vamos colocar aqui o seguinte, vamos fazer um session, vamos criar aqui uma outra coleção chamada game, uma são as perguntas, a outra é o jogo em si, e que vai ser igual a um array. E neste array, o que é que nós vamos dizer aqui? Olha, vamos colocar informações que são importantíssimas para controlar o jogo. Então, total questions, isto é, o número total de questões, vai ser igual a quê? Ao total questions. E nós temos este total questions aqui em cima disponível como parâmetro desta função. Então, vamos trazê-lo para cá. Depois vamos dizer o seguinte, qual é a pergunta atual? Current question. Qual é a pergunta atual? Bom, inicialmente, a pergunta atual vai ser a pergunta número 0. E aqui eu vou duplicar, aqui, ou neste caso triplicar, e vou colocar aqui o correct answers. Correct answers é igual a 0 e o incorrect answers também é igual a 0. Então, na prática, nós estamos aqui a dizer qual é o ponto de partida para iniciar o nosso jogo. Neste caso, ele vai começar aqui com o número total de questões para nós podermos ir controlando se já chegamos ao fim do jogo ou não. Vamos ter aqui a questão atual, que começa por ser o 0 e que depois vai sendo incrementada em uma unidade à medida que formos respondendo a cada uma. E sempre que nós tivermos a possibilidade de definir, ok, foi uma resposta certa, foi uma resposta errada, vamos atualizar estes valores daqui, porque eles vão estar sempre disponíveis na sessão do jogo. Ora, o que vai acontecer então agora aqui é o seguinte, repara que agora já não temos aqui paragem nenhuma, se eu voltar aqui novamente ao meu browser, voltar aqui atrás, refrescar, etc, e clicar em iniciar, nós vamos ter aqui um erro. Porquê? Porque não existe o script do game. Então vamos criar aqui o nosso script do game. Vou colocar aqui game.php. Dentro deste game.php eu vou já colocar aqui um bloco de PHP que vai conter lógicas, que nós iremos desenvolver já mais à frente. E aqui vamos simplesmente colocar aqui um pré, e dentro deste pré vamos colocar aqui o bloco de PHP. E este bloco de PHP vai-te permitir identificar nesta fase de desenvolvimento quais são os dados que tu colocaste. Neste caso vamos colocar aqui um print R e vamos buscar os dados que estão na seção. Ora, então repara aqui o seguinte, se eu agora vier aqui novamente, voltar atrás, tenho aqui 10 perguntas, clicar em iniciar, repara que ele vai-me preparar primeiro as perguntas todas, estão aqui, já tínhamos visto este output, e lá no fundo vai-me preparar também os dados do jogo, neste caso com as informações que vão ser necessárias para eu controlar o ciclo do jogo que nós vamos passar já a desenvolver. Vamos então regressar aqui ao nosso código e vamos aqui substituir isto por aquilo que interessa. Bom, nós vamos ter aqui uma área de lógica de negócio, mas aqui por baixo vamos ter também depois a área representacional. Então vamos começar aqui por aqui. Vou colocar um div.container, .margin_top, vamos colocar aqui mtop de 5. Depois vamos colocar aqui uma .row, .justify, content center. Aqui dentro vou criar um .call de 8, é o espaço onde vão ser colocadas então as questões
os dados das contabilizações das respostas e as próprias respostas. E vamos começar aqui, por exemplo, pela parte do título. Então vou colocar aqui um H3 com uma classe igual a Text Center. E aqui vamos colocar jogo das capitais. De seguida vamos colocar aqui um div, .row, e dentro deste row vamos colocar um div.call. Dentro desta call vamos colocar um H5, e este H5 vai ter aqui qual é o número da questão, de um lado, e vai ter do outro qual é o conjunto de respostas certas e erradas. Bom, para agora vamos colocar apenas dados dummy. Então eu vou colocar aqui neste H5, vou colocar aqui uma classe, que vai ser igual a TextSuccess, podes escolher outra cor qualquer, não há problema, e aqui dentro eu vou colocar questão, número, e vou colocar aqui um strong, e dentro deste strong vou colocar a questão 1. Bom, aqui dentro do strong eu vou dizer o seguinte, eu vou querer colocar um 1, espaço, barra, de um total de, vamos imaginar, 10. Ok? Então nós depois já vamos substituir isto pelos valores corretos. Então se eu agora chegar aqui e for ao meu jogo, repara que eu agora vou refrescar e agora no game nós já temos aqui jogo das capitais, questão 1 de 10. Ora, falta-nos aqui colocar aqui um card a toda a volta, então nós vamos fazer isto desta forma. div.card e vamos colocar um ponto pathing de 5. Então, uma margem interior de 5. Vamos arrastar tudo isto lá para o seu interior, então vamos reparar o que é que vai acontecer. Eu aqui vou colocar esta parte cá para cima, ok? E vamos abrir aqui este espaço. Aqui vou colocar esta parte cá para baixo, vamos fazer aqui uma formatação. E agora temos aqui então o miolo da nossa aplicação. Vamos verificar aqui o que é que vai acontecer. Se eu agora refrescar, cá está, jogo das capitais. Aqui já temos a questão número 1 de 10. Agora vamos colocar daquele lado as corretas e incorretas. Então para isso eu vou novamente fazer aqui um div.call. Vamos remover dali aquele espaço. Aqui vamos ter que colocar um deflex. O deflex vai permitir organizar os elementos dentro de uma organização horizontal. E vou colocar aqui um justify content end. Eu quero que os dados fiquem encostados à esquerda. Ou melhor, à direita, perdão. Então eu vou ter aqui um H4 e vou ter aqui um span. Este span vai ter uma barra que vai separar os dois valores e vou ter aqui um outro H4. Bom, vamos trabalhar este daqui em cima. Eu vou colocar aqui, não vamos colocar aqui nada disto, vamos colocar aqui corretas. 2 pontos, vamos colocar aqui um strong, vamos fechar o strong, e vamos colocar aqui uma classe dentro do strong que vai ser um text success. Isto é, para as corretas nós vamos ter um texto a verde. E agora vou colocar aqui simplesmente um 0. Se eu pegar agora nisto e colocar aqui em baixo, eu posso já colocar aqui as incorretas. Incorretas. Neste caso, eu vou colocar aqui, ou melhor, vamos colocar aqui em vez de incorreta, vamos colocar erradas, que é um termo mais utilizado. Aqui vamos colocar aqui um danger, e aqui vou colocar também o 0. Ora, aqui neste span, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma classe para dar uma separação horizontal de mx3, um espaço para a direita e para a esquerda de 3. Então vamos verificar o que é que acontece agora aqui no nosso browser. Quando eu refrescar, cá está o corretas e o erradas organizado ali encostado ao lado direito. Podíamos dar aqui um espaçamento um bocadinho maior, vamos dar aqui um espaçamento, eu vou colocar aqui uma margin bottom de 3. Não sei se vai notar muita diferença, vamos aqui verificar isso. Se eu agora refrescar aqui, há uma pequena diferença. Se quiseres, podes organizar da forma como tu entenderes. Bom, o que nós vamos agora fazer é passar à parte da apresentação da pergunta. Então, para isso, aqui por baixo, eu vou colocar aqui uma horizontal ruler, ou melhor, vou colocar até duas, e aqui pelo meio eu vou colocar a pergunta. Vamos colocar aqui com um H4 e vou colocar qual é a capital do seguinte país. Vou colocar aqui 2 pontos, vamos colocar aqui um strong, ok? Neste strong vamos dar-lhe aqui uma cor diferente ao texto. O texto aqui vai ser um text primary, para ficar azul, e aqui dentro do strong eu vou colocar aqui o país. Bom, se eu agora vier aqui, repara o que é que vai acontecer. Qual é a capital do seguinte país? E vai ter aqui país. Já iremos substituir isto pelos valores definitivos. Agora, de seguida, eu vou ter que colocar as diferentes opções de resposta. Então, para isso eu vou colocar um div.pathingx de 5, vamos dar aqui um espaçamento interior e uma margem top de 5. Vamos colocar aqui com um ponto. Agora já podemos aqui replicar isto tudo e vamos colocar cada uma das respostas como um H3. O H3 vai ter aqui uma classe igual a mbottom de 5
E aqui dentro vai ter, eu vou fazer aqui uma coisa que é um style é igual a cursor pointer, que na prática significa eu quero que ao colocar o meu cursor por cima deste elemento ele apareça como sendo clicável. E aqui vamos ter a capital 1, ok? Agora vou replicar isto. Vamos ter aqui a capital 2 e a capital 3. Ainda não estamos muito importados qual delas é que é a capital correta, nem nada disso. Vamos apenas aqui apresentar valores. Vamos aqui fechar tudo isto. E agora repara, vamos verificar como é que está o aspecto visual aqui da nossa pergunta. Temos aqui capital 1, capital 2, capital 3. E repara que já aparece um ícone do clicável, ok? Muito bem, feito isto, feita esta apresentação, estamos então em condições agora de regressar aqui e em vez de termos estes dados dummy que aqui aparecem, nós vamos poder substituí-los por valores que vêm da própria pergunta. Para que seja possível então apresentar aqui os valores, o ideal é cá em cima, na área aqui do PHP, podermos definir quais são os dados que vão ser apresentados na nossa view. Então eu vou colocar aqui o seguinte, set current question values. Vamos definir os valores da pergunta atual. Então vamos colocar aqui current question. A pergunta atual vai ser igual a quê? Ao valor que está no session, e agora repara na complexidade que pode estar aqui subjacente. Vamos colocar aqui, ou vamos buscar a coleção do game, e vamos buscar o current question. Então, neste caso, nós já conseguimos ir buscar aqui uma informação que poderá ser colocada aqui, em vez do 1. Isto é, a pergunta atual é esta que aqui está. Ora, para isso, para que possamos apresentar isto, vamos ter que fazer aqui um eco do PHP. Ok? Current question. E vamos fechar aqui. Se eu agora vier aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou aqui refrescar e repare, ele vai-me aparecer a pergunta é igual a 0. Ora, como eu não quero que a pergunta apareça como igual a 0, o que de facto é aquilo que está na sessão, eu vou colocar aqui mais 1. Ok? Então, quando eu agora regressar aqui, ele vai-me dizer que, como a título informativo, que a pergunta é a pergunta número 1, sabendo eu que o índice desta pergunta na coleção das perguntas é o índice de base 0. Tudo tranquilo. Vamos agora passar ao resto. Total questions também existe aqui dentro da sessão porque nós colocámos lá essa informação. Ora, onde é que ela existe? Aqui dentro do jogo nós temos aqui total questions. Então eu posso usar este valor que aqui está, vou copiá-lo, vamos aqui fechar esta parte para termos mais espaço e vou substituir aqui pelo 10. Então neste caso eu vou colocar aqui um echo e vamos colocar aqui o total questions. Quando eu agora regressar aqui e voltar ao início do meu jogo e colocar aqui, por exemplo, só 7 perguntas, quando for iniciar já me aparece aqui a pergunta número 1 de 7. Estes já são os dados dinâmicos criados pelo próprio PHP. Bom, posto isto, vamos para a próxima informação. Vamos colocar aqui as perguntas corretas e as incorretas, porque sempre que o nosso game for chamado, ele terá que ir buscar essa informação à sessão. Então vamos colocar aqui correct answers. Vai ser igual a session. Vamos também buscar aqui ao game e dentro do game nós temos aqui o correct answers. Perguntas corretas. Vamos duplicar e vamos colocar aqui o incorrect answers. Então vamos colocar aqui também o incorrect answers. E agora já tenho aqui dados para poder colocar no outro espaço onde eu tenho aqui as corretas e as erradas. Então aqui o que eu vou colocar é um echo. Vamos colocar aqui então esta variável. Vou poder copiar tudo isto que aqui está e vou substituir este 0. Aqui vou colocar o incorrect answers. Então já tenho estes dois valores também dinamicamente a serem apresentados. E finalmente já temos a possibilidade também de apresentar a pergunta e também apresentar a resposta. Então a pergunta é nada mais nada menos que o país. Ora, o país onde é que nós vamos buscar? Agora repara, session. Vamos buscar a super global session. Vamos à área das questões, questions. E dentro da área das questões eu quero ir buscar a questão atual. Ora, a questão atual é esta que aqui está. Então eu vou colocar aqui um índice que vai ter o índice da questão atual. E o que é que eu quero ir buscar lá dentro? O question. O question é basicamente o valor do país que vai ser apresentado. E agora quero a coleção das respostas. Vou duplicar aqui. Answers. E no answers eu quero o questions, current questions e aqui o answers. Então tenho aqui a coleção das 3 respostas possíveis e tenho aqui o nome do país. Onde é que eu vou colocar esta informação? Repara, temos aqui o nome do país. Então vou colocar aqui o country. Vou abrir aqui então o echo e vamos colocar aqui simplesmente country. Ok? É uma variável do PHP. Então repara que agora, quando eu chego aqui e refresco, já me aparece o Vietnã.
ou então vai aparecer aqui, neste caso é a primeira pergunta, vai-me aparecer sempre o Vietnã, mesmo que eu faça o refrescamento. Ok? Não conseguimos passar para as perguntas seguintes. Então agora vamos aqui capital 1, 2 e 3. Ora, para isso vai ser aqui um bocadinho mais complicado. Porquê? Eu tenho a coleção das respostas no Answers. Isto é, no Answers que aqui está. O Answers vai ter um ID. E este ID vai me permitir fazer o seguinte. Se eu colocar aqui... Vamos aqui fazer da seguinte forma. Vou retirar daqui isto e vou retirar daqui isto. Vamos trabalhar apenas a primeira. Se eu colocar aqui apenas o ID, neste caso Answers de 0, porque eu vou ter o 0, o 1 e o 2. Se eu agora replicar esta informação que aqui está e colocar aqui o 1 e o 2, o que vai acontecer então aqui no nosso browser é o seguinte. Quando eu refrescar, temos aqui o ID que identifica cada uma das coleções dos nossos dados. Lembras-te que temos lá países e as respectivas capitais, e aqui será o ID do país capital, o ID do país capital e o ID do país capital. Ora, país índice 0, capital o índice 1. Então o que nós vamos ter que fazer aqui é o seguinte, eu vou ter que colocar aqui que eu quero ir buscar o capitals, que é uma variável que está disponível no nosso código inteiro, porque está aqui no nosso index, ela está a ser carregada aqui. Então a partir daquela coleção eu quero ir buscar o capitals, a este índice que eu aqui coloquei. Okay? Aqui eu vou buscar então no answers de 0 ao capitals, eu vou estar a definir se é este daqui, se é este daqui e assim sucessivamente. E agora quero ir buscar o valor cujo índice é o 1. Então o que eu vou fazer aqui no meu game é que eu vou colocar agora aqui o índice 1 para ir buscar a capital e não o país. Porque se eu colocar aqui o índice 0, o que vai acontecer é uma coisa muito interessante. Repare, eu vou agora aqui refrescar. E repare, aqui vai aparecer o Vietnã. Significa que aqui deverá aparecer a capital do Vietnã e não o nome do país. Então, se eu colocar aqui o 1, eu vou buscar o valor seguinte. Então, repare, eu vou aqui refrescar e já aparece Hanoi. Então, é esta mesma lógica que eu vou ter que usar para os restantes. Então, para isso, eu vou pegar aqui nesta informação toda, vamos substituí-la aqui, depois é mais fácil substituir ali o answers de 1 e de 2. Então, aqui vamos colocar o 1 e aqui, o 1 e aqui vamos colocar o 2. Então, repara que agora eu já vou ter aqui a apresentação das outras duas capitais que não correspondem à resposta certa. Sabemos aqui que a resposta certa será Hanoi. Então, muito bem, chegamos aqui ao ponto em que nós temos já a possibilidade de apresentar aqui a pergunta. Temos estes dados todos também já a serem apresentados de forma dinâmica e aqui temos as questões. Agora, o que é que importa? É eu criar aqui um mecanismo em que quando eu faço um clique, automaticamente o sistema vai definir qual é a resposta que eu escolhi e vai passar à fase seguinte do jogo. Mas antes de passar à fase seguinte do jogo, que é a apresentação da nova pergunta, a próxima pergunta, ele vai ter que analisar se a resposta que eu dei está correta ou não. Como é que nós vamos fazer isto? Vamos meter aqui um bocadinho de JavaScript ao barulho. Neste caso eu vou colocar aqui um script por baixo. Vamos colocar aqui o script desta forma. Ok. E aqui dentro eu vou fazer um query selector e vou atribuir um evento click a todas as minhas 3 respostas. Estas respostas que aqui estão vão ter um evento click. Ora, a melhor forma de fazer isto é até, inclusive, dar-lhe aqui um ID a cada uma delas. Então vou colocar aqui um ID, é igual a answer. E no answer eu vou colocar aqui o underscore de 0, mas na prática o que vai ser aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Okay? Ou neste caso, até para facilitar a vida, vamos colocar aqui o 0, o 1 e o 2. Porquê? Porque eu vou buscar agora o índice que aqui está. Eu quero ir buscar a cada um destes elementos. Quando eu clicar neles, eu vou colocar aqui, obviamente, as aspas. Eu vou buscar a cada um deles pelo seu ID, qual é o valor que aqui está. E desta forma eu posso já isolar se eu cliquei na resposta 1, na 2 ou na 3. Aqui, obviamente, com o índice de base 0. Então, como é que eu vou fazer isto? Agora, vamos trabalhar JavaScript. Document.querySelector. E neste querySelector eu quero ir buscar todos. Ora, todos os objetos, ou neste caso todas as tags, vamos chamar assim, todos os elementos, é o termo correto, cujo ID, então vamos colocar assim, cujo ID começa pela expressão answer, underscore. Ora, se eu fizer aqui a execução deste código, o que ele vai fazer é vai selecionar estes 3 elementos que aqui estão. Porque o atributo ID, por isso é que nós temos aqui este parênteses reto, vai começar, este é o símbolo de começa por, e aqui o igual, começa por
answer, independentemente de aqui à frente ter um 0, um 10, um 20, um A, um H, etc. Então ele vai buscar aqui para esta coleção toda, vai buscar todos os elementos que correspondem a isto que aqui está. Ora, tenho então este, este e este. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer já, com esta coleção de informações que capturei aqui, vou fazer um ciclo for each. Então o ciclo for each, na prática vai ter um element e vai executar aqui uma arrow function. Ora, esta arrow function vai nos permitir aqui já atribuir a cada um destes elementos que existem dentro desta coleção, isto é, estes três elementos que aqui estão, um evento click. Então eu vou colocar aqui element.add event listener. Ok, vamos colocar aqui isto corretamente, ok? Temos aqui o element, aqui ficou mal, aqui é assim, é uma arrow function, e agora vamos colocar aqui element.add event listener. E o evento que nós queremos colocar é o evento click. Ora, se o evento click for efetuado, ou neste caso, se verificar um clique por cima do elemento, nós vamos adicionar aqui uma nova arrow function. Ora, esta arrow function vai basicamente fazer o quê? Vai buscar o valor que está aqui subjacente a cada um dos elementos e vai depois fazer um redirecionamento para a nossa página indicando qual foi a resposta que nós escolhemos. Então eu vou dizer aqui que let id é igual a element.id, que é o atributo, .split. O split vai separar a minha string pelo caractere que eu quiser. Ora, o caractere que eu quero separar é este underscore, porque assim ele vai-me separar por um lado isto e vai-me separar por outro isto. Ora, ao fazer essa separação, eu consigo ir buscar o valor do 0, do 1 ou do 2 ao índice 1, porque no índice 0 ficou sempre o answer. Ok? Então aqui eu já estou a ir buscar a informação de qual é o ID que foi capturado. Agora eu posso já fazer um redirecionamento para informar o jogo de qual foi a minha resposta. Window.location e no location eu vou dizer aqui .href é igual e vamos dizer que vamos fazer aqui uma interpolação de strings. Isto aqui não é uma aspa simples nem uma aspa dupla, é um sinal grave. Ok? Então vamos colocar, é o equivalente a colocar este sinal que aqui está, o A. Ok? Então aqui nós vamos poder fazer a seguinte interpolação. Index.php é para onde eu quero ir. A route ou a rota vai ser igual a game, isto é, quero voltar para esta página, mas vou passar aqui alguns por uma outra lógica que ainda aqui falta. E depois eu vou dizer que, para além da rota, eu vou ter aqui o answer, que é uma outra variável que eu vou colocar na query string, e que vai ser igual a quê? Vamos colocar aqui isto desta forma, id. Então ele vai adicionar aqui este valor, vai colocá-lo aqui dentro e vai dizer que o route é igual a game e o answer é igual ao id. Então, neste momento, nós já vamos conseguir fazer um redirecionamento da nossa resposta, ao clicar nela, para o interior do nosso game. Então, nós vamos, a determinada altura, voltar aqui ao topo. E agora vamos ter que definir aqui uma lógica que vai verificar, ok, há alguma resposta que tenha sido dada? Então, se houver, nós vamos ter que verificar se a resposta é ou não é correta e passar para a pergunta seguinte. Como é que nós vamos observar essa lógica? Bom, vamos abrir aqui um espaço e vamos verificar, vamos fazer um check if there was a response. Response ou uma answer. Se houve uma resposta, se eu efetuei um clique, e eu posso perguntar isso baseando-me na minha query string. Então é if is set. Se está definido um get de answer, então nós temos aqui uma resposta e vamos ter que analisar aqui o que é que aconteceu. Bom, vamos então analisar aqui qual é o current question. O current question nós vamos buscá-lo aqui em cima. Okay? Então já tenho aqui, a pergunta atual era esta, porque ainda não houve uma evolução para a pergunta seguinte. Então agora vou buscar o get answer. Vai buscar a minha resposta. Então vou dizer que answer vai ser igual a get de answer. Então eu agora já tenho aqui qual foi o ID que estava aqui criado. Se eu cliquei no 0, no 1 ou no 2. Então é esse o valor que eu vou ter aqui. Vamos colocar aqui answer, desta forma. Ok? Agora eu vou colocar aqui o seguinte. Agora vem a parte um bocadinho mais complexa. Eu quero transformar isto que aqui está num texto. Ora, qual foi a resposta que eu dei? Vou colocar aqui answer given. A mesma coisa que colocar a resposta dada
foi, em vez de ser o 0, o 1 ou o 2, eu vou transformá-lo aqui na resposta que foi dada a partir dos dados que eu tenho no session. Aqui no session eu vou ter a coleção das questões, questions, e dentro da coleção das questões eu vou ter aqui o current question. Estamos ainda a tratar desta current question. Aqui dentro, o que é que eu quero ir buscar? Bom, quero ir buscar the answers. E agora vou buscar aqui o answer. Opa, não desta forma, mas sim answer. Bom, muito complexo isto. O que é que nós estamos aqui a ir buscar? A resposta que eu dei foi a 0, a 1 ou a 2. Com este código que aqui está, eu vou buscar qual era o valor que estava na posição 0, na posição 1 e na posição 2. Pode ser o 83, o 140, o 120, o 130, poderá ser um ID qualquer de um país. Então, eu aqui vou ter a resposta que será 0, 1 ou 2. E aqui eu vou ter, na coleção das respostas que eu já tinha definido, se foi esta que eu escolhi, vai-me dar, imagina, o 189, ou então vai-me dar o 156, ou então vai-me dar o 42, imagina. São as três capitais diferentes. Então, com este valor que eu aqui tenho, eu consigo ir buscar o índice, e aqui eu vou conseguir guardar qual é o valor. Se foi o índice de 0, vai buscar o 189. Se foi o índice de 1, vai buscar o 156. Se foi o de 2, vai buscar aqui o 42. É esta a ideia que está subjacente a esta parte do código. Então eu aqui já recolhi informações para poder analisar se a resposta está ou não está correta. Então vou colocar aqui, check if answer is correct. Verifica se a resposta está correta. Como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui if answer given. Se a resposta dada for igual à resposta correta da pergunta atual, então vamos colocar session questions. Vamos buscar aqui o current question. E dentro do current question, nós temos o current, vamos colocar aqui o current answer. Ou correct answer, perdão. Correct answer. Ok? Então, à partida, eu penso que é este o código necessário para nós irmos buscar a informação da pergunta certa ou errada. Se ela estiver certa, o que é que nós vamos dizer aqui? Bom, neste caso vamos buscar aqui a parte do jogo. E na parte do jogo nós vamos dizer que o correct answers vai ser mais, vamos incrementá-lo. Caso contrário, o que é que nós vamos incrementar? Neste caso, eu vou puxar aqui para baixo e vamos colocar um incremento no incorrect answers. Vai ser ali o mais. Então, se a resposta estiver certa, vai aumentar esta. Se a resposta estiver errada, vai aumentar esta daqui. Bom, vamos aqui verificar agora o seguinte. Vai verificar se o jogo já chegou ao fim. Check if the game is over. Porque eu acabei de analisar uma resposta e pode ter sido a resposta à última questão. Então eu vou perguntar if session. Vamos colocar aqui, vamos buscar ao game, que é o que está a controlar o nosso jogo. Vamos colocar aqui o current question. Se a questão atual for igual ao session game, vamos colocar aqui, ok, game, opa, não desta forma, assim, game, e agora total questions. Então, se for igual ao total questions menos 1, porque aqui fica a quantidade de questões, então aqui o que é que eu vou colocar? Se a pergunta atual for igual ao total de questões menos 1, então eu estou no fim do jogo. Então se eu estou no fim do jogo, eu vou fazer um header, vai colocar aqui um location e vou para o game over. E o location vai ser index.php e route é igual a game over, desta forma. Okay? E vou fazer aqui um exit para o resto do código não ser executado. Caso contrário, imagina que eu não cheguei ao fim do jogo, mas já analisei os dados da minha resposta e posso passar à pergunta seguinte. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Bom, neste caso eu vou ter que passar para a pergunta seguinte e fazer o recarregamento desta página para ele já vir com uma current question seguinte. Então vou colocar aqui increment current question. Então vou colocar aqui que no session, onde existe no game o current question, vai ser incrementado.
Então, quando eu agora recarregar esta página, ele já vai passar para a pergunta seguinte, porque o current question que vai ser apanhado aqui, e neste caso vai ser apanhado aqui, já vai ser a pergunta seguinte. Então vamos aqui colocar redirect to next question. E para isso vou fazer um header, location, index.php e route é igual a game. Vai voltar a chamar esta página para que seja refrescada aqui com a nova pergunta. E vamos fazer aqui um exit para o resto do código não ser executado. Vamos verificar se estas lógicas estão todas corretas ou se será necessário fazer aqui alguma correção. Então eu vou regressar aqui, vamos regressar ao início do jogo. Repara que eu vou colocar apenas aqui 3 perguntas. Vamos clicar em iniciar. Ok. Temos aqui a pergunta número 1 de 3, corretas 0, erradas 0. E qual é a capital de Antigua e Barbuda? Não faço a mínima ideia. Eu cliquei num e ele deu-me errado. A seguir já passou para a segunda, de 3. E pergunta-me das Honduras. Bom, não faço a mínima ideia. Vamos colocar aqui Manama. Errei outra vez. Bom, agora temos aqui a Colômbia. E é a última pergunta, supostamente. Então significa que se eu clicar em Bogotá, eu vou para a parte do failed. O failed aqui apareceu porquê? Porque eu não tenho ainda o Game Over desenvolvido. De qualquer das formas, parece que estamos no bom caminho. Bom, vamos aqui ainda fazer aqui outra coisa que é o seguinte. Eu vou regressar ao início do jogo. No início do jogo, quando eu faço iniciar, repara que aqui não aparece uma separação visual destas respostas. Eu quero que elas apareçam aqui com um border. Então vamos aqui muito rapidamente resolver isso. Dentro da parte do game, na área da parte visual, nós vamos fazer aqui na parte do style é adicionar mais qualquer coisa. Ou melhor, aqui vamos adicionar mais qualquer coisa. Eu vou colocar aqui border e vamos ter aqui uma border 3 e vamos ter um pathing de 3. Então significa agora que à partida já vamos ter aqui uma apresentação diferente. Repara, eu vou refrescar e já temos aqui uma apresentação diferente. Eu vou aqui reduzir um bocadinho a parte do zoom, porque ainda vamos colocar aqui um botão para desistir, ok? Que é para dar a possibilidade da pessoa, a qualquer altura do jogo, poder voltar ao quadro inicial. Então vamos já desenvolver este botão daqui, que é mais fácil. Então aqui em baixo, o que eu vou fazer é colocar um div.textCenter e dentro deste div vou colocar aqui um alink e neste alink eu vou colocar aqui simplesmente um index.php e o route é igual a start. Voltar ao início. Vamos colocar aqui uma classe igual a btn, btn secondary, e vamos colocar aqui um pathing de 3, aqui p3 e um width de 25. Vamos colocar aqui desistir. Ok, desistir. Ok. Então, se eu agora regressar aqui e refrescar, repara, aparece aqui o desistir, quando eu clico ele volta ao início do jogo. Vamos iniciar e ele começa com um novo conjunto de perguntas. Repara, estamos na pergunta 1, aparece aqui a Grécia, eu clico em desistir, clico aqui, já nos aparece a Eslovénia, certo? Agora já temos aqui este espaço que nos permite identificar de uma forma mais clara, visualmente, qual é cada uma das respostas. E, partindo do princípio que aquela lógica toda que nós tínhamos criado estava a funcionar corretamente, isto é, eu começo a dar aqui as respostas, não estou a olhar se estou a dar bem ou estou a dar mal, quando chego aqui à última, ele vai aqui dizer-me que não foi possível encontrar aqui o Game Over. Então vamos tratar do Game Over. Vamos regressar aqui, dentro da área dos scripts vamos criar um GameOver.php e neste Game Over eu vou colocar aqui um bloco de PHP, vamos fechá-lo aqui. E aqui dentro o que é que eu quero ir buscar? Bom, vou buscar os resultados finais, get final results. Quais são os resultados finais? Bem, qual é o número total de questões que foi efetuada? Total questions. E o total questions vai ser igual a quê? Aos valores que estão na seção session. Aqui vamos ter o game e no game nós vamos ter aqui o total questions. Vamos replicar isto 2 vezes e agora vamos buscar as corretas e as erradas. Correct answers e o incorrect answers. Vamos copiar aqui, que é mais fácil. Vamos colocar aqui o incorrect answers, ok? E aqui vamos simplesmente copiar, colar, vamos copiar aqui e vamos colar aqui. Então, se nada estiver errado no nosso código, nós aqui já estamos a recolher a informação que vamos conseguir agora apresentar aqui dentro do nosso quadro de Game Over. Vamos colocar um div container. Ponto margin top de 5, vamos colocar um ponto row, ponto justify content
center. Okay? Aqui vamos colocar um call 6, pronto, ponto call 6, e vamos colocar aqui ponto card e um ponto P5. Então já temos aqui uma card dentro da qual nós vamos poder apresentar os dados informativos, nomeadamente o nome do jogo. Vamos colocar aqui uma classe igual a text center e aqui vamos colocar jogo das capitais. Por baixo vamos colocar aqui um separador, um HR, ok? E por baixo vamos colocar um div.pathing5. Vamos agora fazer aqui o seguinte, vamos apresentar o número total de questões, as respostas corretas, as respostas erradas. E vamos apresentá-lo com um H3. Então vou colocar aqui total de questões, vamos colocar aqui um strong, e dentro deste strong nós vamos apresentar aqui os valores, ok? E já sabes que valores é que vão ser apresentados. Aqui vamos ter o total questions, ok? E agora vamos replicar isto aqui para baixo. Aqui vamos ter as respostas corretas e aqui em baixo vamos ter as respostas erradas. Vamos colar aqui, erradas. Aqui o que é que nós vamos apresentar? O correct answers e aqui o incorrect answers. Falta finalmente colocarmos aqui um botão para voltarmos a jogar. Então vou colocar aqui um div.textCenter e agora aqui dentro vou colocar um A-link. E este A-link vai para o index.php e route é igual a start. Vamos colocar aqui uma classe que vai ser igual a um btn secondary, para termos aqui ainda um pathing de 3 e um w50, para termos aqui um espaçamento no nosso botão. É apenas aspecto visual e vamos colocar aqui no título do botão jogar novamente. Vamos verificar se o nosso jogo está a funcionar, ok? Então vamos regressar aqui, vamos aqui remover tudo isto e vamos voltar aqui ao início. Bom, vamos colocar poucas perguntas. Vamos colocar apenas 5 perguntas. Vamos aqui iniciar. Ok. República do Congo. Bom, qual é? Bem, eu penso que é Brazzaville. Vamos... Ok, está correta. No Cazaquistão. Bom, Jakarta não é, será Astana. Ok. E na Guiné-Bissau? Bem, parece-me que é óbvia. Bissau. Vamos errar uma propositadamente. Abu Dhabi não é. Ok, erramos uma. E aqui na Guiana, vamos... Enfim, na Guiana, vamos aqui colocar esta. Bom, ele diz-me que o total de questões eram 5, respostas corretas 3 e respostas erradas 2. Vamos aqui apenas alterar a cor disto, mas se clicarmos aqui em jogar novamente, repara que ele volta ao quadro inicial com este valor padrão. Portanto, o nosso jogo está a funcionar corretamente. Pelo menos dá aspecto disso. Vamos apenas aqui na parte do strong, colocar aqui uma classe para as certas e erradas. Text e aqui success, aqui em baixo obviamente vai ser danger, danger para termos a resposta errada com uma cor diferente, isto é, vermelho e o verde. Vamos então testar aqui o nosso jogo e verificar a minha capacidade para conseguir adivinhar. 10 perguntas. Equador, Quito, Roménia, Bucareste, Comores, não faço a mínima ideia. Vamos colocar aqui Moroni. Olha, consegui acertar. Nauru, não faço a mínima ideia. Será São Jorge? Não. Ok, Botão, será Guitega? Também não é. Costa Rica, São José. Guatemala, cidade da Guatemala. Bom, esta é muito fácil. Agora vamos ter aqui a Mauritânia. Não faço a mínima ideia. Será Juba? Será este? Vou colocar esta. Olha, acertei sem querer. Reino Unido, não há dúvidas, é Londres. Agora, Moçambique é Maputo. E repara, então no número total de questões eu tenho 10, respondi 8 certas e respondi 2 erradas. Como é óbvio, no fecho deste exercício, é importante perceberes que o principal objetivo não era propriamente o conteúdo do jogo, mas sim as filosofias e os fluxos de regras de negócio que estão subjacentes à criação de um tipo de jogo deste tipo. E basicamente, como podes ter observado, o trabalho com arrays pode ser fundamental para tu organizares a informação no fluxo deste jogo. O objetivo não era dar um aspecto visual interessante, por isso não perdemos imenso tempo com isso, nada disso, mas há aqui uma circunstância interessante, é que da mesma forma que eu coloquei aqui as questões todas desta maneira, se tu quiseres agora aproveitar, aqui em vez de ter no capitals, colocar aqui uma pergunta mesmo e colocar aqui uma resposta certa, tu podes agora trabalhar com essa circunstância. Imagina, por exemplo, perguntas sobre animais.
Qual é o animal que tem 4 patas, 2 olhos e XPTO, não sei quanto. E se for uma coisa única, tu podes colocar aqui o cão, o gato, o cavalo, etc. E podes depois ir replicando por aqui as perguntas que tu quiseres, ok? Podes fazer perguntas de futebol, podes fazer o que tu quiseres e podes, de forma dinâmica, aumentar a quantidade de perguntas ou diminuir. Neste caso nós temos aqui muitos registros, como tu podes observar, estão aqui 500 e tal linhas, o que significa mais ou menos, grosso modo, cerca de 200 países. Por conseguinte, eu espero que tenhas aproveitado ao máximo este exercício para enriquecer as tuas competências em termos de pensamento crítico a nível da programação. Vou deixar, obviamente, aí a secção dos comentários para dar a tua opinião, para ver se conseguiste chegar lá, se achaste fácil, se achaste difícil, se encontraste um caminho diferente para conseguir chegar ao mesmo resultado, tudo isso podes deixar aí na secção dos comentários, bem como também podes deixar aí sugestões para futuros exercícios completos que eu te vou trazer aqui ao meu canal. Então, muito obrigado e já sabes que poderás consultar todo este código dentro do meu repositório do GitHub. Vais encontrar aqui o jogo PHP01, onde tu podes descarregar todo este código que aqui está, que representa, grosso modo, todo o código que foi desenvolvido ao longo deste vídeo.